Olá, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite em aprendizado, em muita sabedoria, em muito amor, aonde a gente estiver, na nossa casa, na nossa vida, com os nossos familiares, que nos preencha de amor e esse amor nos leve a nos conhecer melhor e a agir melhor. Muito bom estar aqui. Hoje o tema proposto é do livro Ceifa de Luz, é o capítulo 28, e ele fala sobre estado mental. Então esse é um capítulo riquíssimo para a gente pensar aí sobre o que Emmanuel nos trouxe sobre esse trecho de estado mental. O Emmanuel ele começa já nesse texto do Ceifa de Luz falando sobre as nossas dificuldades encarnados aqui na Terra, né, algumas dificuldades que a gente traz com certeza, né, de vidas passadas, que são as nossas provações, muitas vezes as nossas privações, para que a gente aqui consiga evoluir. Então ele traz alguns tópicos bem importantes e tópicos que todos nós estamos envolvidos de alguma maneira, né? O primeiro tópico que ele traz para nós são com relação à nossa equipe familiar. Nós, muitas vezes, estamos em uma família que não tem aí os mesmos ideais que nós, né? A gente tem várias situações de famílias que têm ideais de elevação totalmente diferenciados, que não entende o nosso ponto de vista, a nossa busca por melhoria. Então, como conviver neste ambiente? Como lidar? Por isso que o texto é sobre estado mental, de como que a gente pode avaliar e aproveitar isso, né? Mesmo não tendo as mesmas aspirações, os nossos familiares não tendo as mesmas aspirações, a gente conseguir passar por essa prova, demonstrando aí respeito, demonstrando aí entendimento, demonstrando nesse processo, né, um crescimento com relação aos nossos familiares. Outro ponto também que foi trazido por Emmanuel é com relação à nossa profissão. Muitas vezes estamos engajados em uma profissão em que exige muito da gente. Em que sentido? Exige até na questão de tolerar. A nossa atividade profissional nem sempre está harmonizada com o nosso ser. A gente tem uma harmonia dentro do lar, então vamos colocar uma situação diferente. Tem uma harmonia dentro do lar e quando eu vou ao meu ambiente de trabalho, eu lido e convivo com pessoas e com situações em que são desafiadores para mim. Desafiadores para entender, desafiadores para que eu coloque a minha opinião, desafiadores no sentido de ter condições de aprender humildemente com essas pessoas, nos coloca em situação que você fala, nossa, como que eu lido com os meus impulsos? Porque a nossa vaidade, ela muitas vezes nos coloca em posição que, por impulso, a gente faria muita besteira, não é verdade? Principalmente no campo profissional. Quem de nós, talvez ninguém aí do outro lado, não tenha pensado assim, nossa, se eu ganhasse hoje numa Mega Sena, aí você ia ver eu chegando lá e falando umas verdades pro meu chefe, falando umas verdades pra minha companheira de trabalho, aí eu poderia jogar tudo aquilo pra cima. Situação que não acontece e situação que a gente precisa aprender a conviver, aprender a respeitar e a dobrar muitas vezes a nossa vaidade nesse sentido. E não falo aqui só no sentido de vaidade, mas às vezes no sentido de ter razão, de fazer só do nosso jeito, de não querer aprender com o outro. O campo profissional nos exige bastante. A convivência e os problemas que acontecem dentro do campo profissional faz com que a gente pense várias vezes quando a gente precisa tomar algum tipo de decisão. A nossa situação social também, às vezes a gente sonha, né, em ter nascido numa outra situação social, numa outra condição financeira, para que a gente alçasse outros tipos de cursos, outros tipos de voo, outros tipos de entendimento. Então, como utilizar a situação que nós vivemos hoje para que ela seja de crescimento para nós e para o próximo? A gente pode falar também aqui os obstáculos de ordem econômica, né? Porque não basta só os obstáculos, com ordem profissional, mas tem aqueles por ordem econômica, em que a gente convive e a gente faz milagre com o pouco que a gente tem. Então, qual o aprendizado que a gente tem quando se tem pouco ou quando se tem muito? Quando a gente tem pouco, é perceber que ajudar
nem sempre é só situações financeiras. A gente precisa se redescobrir como que eu utilizo os recursos que eu tenho com sabedoria. E ao utilizar esses recursos, como que eu multiplico ele e contribuo para as pessoas que estão ao meu redor? Como que eu transformo esses poucos recursos que eu tenho na verdadeira caridade? E aí a gente começa uma grande descoberta. Ajudar não é só financeiramente. E como que eu pego esses recursos e como que eu arrumo um tempo e como que eu consigo dividir o pouco que tenho. E é impressionante que nessa situação de escassez, nós somos, de certa forma, bastante criativos. De economicamente fazer com que as coisas aconteçam, que elas rendam, que elas realmente ali estejam a disponibilidade para a gente servir mais, a disposição para a gente servir mais. E existe aquela situação onde os recursos também não dá. É como nós, nessa situação, pedimos ajuda, recebemos ajuda e o nível de gratidão que a gente tem para isso. Então, existe dentro dessa situação social vários pontos. Aqueles que têm muito é como utilizar os recursos que a gente tem com sabedoria, sem desperdiçar e sem ser avarento. Porque tem as duas situações, né? Tem aquela pessoa que tem dinheiro e sai desperdiçando, não pensa muito, e tem aquele que só pensa em si, então ele se torna avarento. Como fazer isso de maneira de uma maneira nobre? Como fazer isso de uma maneira consciente? Como fazer isso como um mecanismo para o bem? Então, tanto na sua escassez quanto numa situação de ter muito, de abundância, como que eu lido com essa situação que é os nossos obstáculos, os nossos desafios econômicos. E muitas vezes também pensar com relação ao nosso corpo físico, que também nesse plano ele termina sendo um grande desafio também. Porque nem sempre o nosso corpo corresponde a tudo que a gente precisa. E qual a explicação disso no passado? Talvez, não há uma regra, a gente não tenha utilizado de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, de uma maneira consciente o nosso corpo. E nem isso é nosso. A gente fala nosso corpo, nós somos espíritos, né? Estamos neste momento utilizando de um corpo para se manifestar, que devolveremos quando partir. Tudo que a gente tem, a gente vai deixar, inclusive os bens. Tudo isso ficará. O que a gente leva com a gente é o nosso aprendizado, o que a gente aprendeu, o que a gente sentiu, o que a gente viveu num campo que não é tangível, mas que a gente consegue carregar as nossas emoções, né, o sentimento que a gente teve em cada situação. Então, como, né, às vezes o corpo termina sendo ainda um desafio. Para que a gente consiga vencer todos os desafios que a gente tem enquanto encarnado, enquanto espíritos que não fomos santos, né? Todos nós, se nós não somos santos aqui com algumas atitudes nossas, a gente já carrega isso. Não é muito diferente do nosso passado. Então, assim, com todos os desafios, seja ele social, seja ele na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na maneira como nós administramos o nosso dinheiro, na nossa saúde física, qual é a maneira de a gente conseguir olhar para tudo isso e conseguir tirar as melhores lições e tirar daí o melhor aprendizado para a nossa continuidade? É o nosso estado mental que vai determinar isso. É o nosso estado mental que vai permitir com que a gente fique furiosos ou não. É o nosso estado mental que permite que a gente se ligue ao plano superior através de uma oração, através de um pedido de socorro e entenda, compreenda e se alimente de força suficiente para passar por todos os desafios, para entender os desafios, para ter força para suportar tudo isso, para não permitir que esses fatores externos determinem as nossas atitudes. O que deve determinar as nossas atitudes é a nossa vontade, o nosso desejo de querer ser melhor, de querer fazer melhor agora. Então, esse nosso desejo de reforma, esse nosso desejo de mudança de hábitos, de atitudes, esse desejo, ele tem que estar ali alinhado para que o nosso estado mental permita que a gente tenha aquele foco, aquela lucidez e aquela clareza que em todos os momentos em que a gente está nervoso, ansioso, bravo, irado, em que os sentimentos
a gente perde o controle de alguma situação, ela sai. Sai pelos nossos, né? Eu falo que a gente perde as oportunidades, é como se a gente abrisse as mãos e a oportunidade fosse embora e a gente ficasse ali num desvaneio dos nossos sentimentos, na nossa ira, numa posição de culpa. Quando a gente começa a ter um estado mental de clareza, uma ligação maior com os nossos propósitos, com o nosso objetivo, com os nossos desejos de mudança, de melhora, quando a gente está ali vinculado numa prece sincera, quando a gente está ali vinculado aos nossos mentores espirituais, pedindo todo o auxílio, essas dificuldades, elas vêm? Sim. Elas acontecem? Sim. Elas nos desestabilizam? Às vezes, sim. Mas com essa conexão, a possibilidade da gente ter clareza e tomar decisões mais assertivas e tomar decisões mais coerentes, que não nos tragam sentimentos de arrependimento, que não nos tragam dor, elas são bem maiores. A gente perceber e ter ali um sentimento de que a gente está passando e isso passará, isso é momentâneo. Isso, o que é a nossa encarnação perto de uma eternidade. Eu sempre brinco com esse termo, que eu falo assim, às vezes a gente não dá conta de uma segunda, né? Mas teremos a eternidade. Como lidar com isso? Como se planejar? Como colocar prioridades em nossa vida para manter esse estado mental mais organizado, mais conectado com o alto? É isso que a gente precisa em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos processos que estamos passando. Alguns momentos somos privados de algumas coisas, sim, mas assim, a gente não é desamparado. Isso a gente deve pensar. Então, nas nossas provas, que a gente tem ali, ó, a calma necessária para fazer. Porque muitas vezes, né, o nosso comportamento é sempre de criança. Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. E a gente fica batendo nessa tecla, né, se perdendo e afirmando a nossa incapacidade. E não foi isso que Jesus falou sobre nós, sobretudo quando disse de milagre, quando ele disse que nós éramos deuses, que podíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, se eu acredito nesse potencial, se eu estou na busca desse potencial, se eu estou desenvolvendo isso, eu sei que terei uma tarefa árdua, mas que também, em algum momento, a gente passa por essa fase e vence. A gente já teve dificuldade de pegar um lápis na mão. A gente já teve dificuldade de fazer um A. A gente já teve várias situações que a gente achou que era muito desafiador, que a gente não ia conseguir. A gente já teve dificuldade de fazer 1 mais 1. Então, se hoje a gente consegue fazer tudo isso, é porque em algum momento a gente ficou ali insistindo e passou por aquela fase. Depois que a gente passa por essa fase de aprendizado, a gente respira melhor e a gente se sente melhor. Então, para a nossa caminhada, que a gente tenha clareza, que a gente permaneça com o nosso estado mental ali, ó, alinhado, calmo, que a gente pare em alguns momentos e respire, que não venhamos tomar decisões com a cabeça quente e que a gente não venha repetir absolutamente nenhuma atitude que nos trouxe demais a tristeza, a angústia, que trouxe a gente a vergonha. Então, que a gente preste atenção nas nossas atitudes, para que a gente consiga mudar. E é assim, passo a passo, que a gente muda. E aí, Emmanuel termina dizendo assim, ó, que depois que a gente entender, né, ele fala assim, ó, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, sempre construindo, gente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz impagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação de um futuro melhor. Então, as nossas atitudes reunidas, a gente vai garantir um futuro melhor, de dentro para fora. Um beijo enorme a todos vocês. Uma excelente noite e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.